Então, nós estamos no primeiro grupo ainda de transtornos de personalidade, lembrando que são 10 transtornos de personalidade. E aí, o DSM divide em clusters ou grupos, conforme a fenomenologia do transtorno, conforme esse transtorno se apresenta no mundo. Então, nesse momento, nós estamos no transtorno de personalidade esquizotípica, que já é o fechamento do primeiro grupo. O primeiro grupo ele é composto por 3 transtornos. Então, o esquizotípico é o terceiro. Primeiro é o paranoide, aí semana passada nós vimos o esquizoide e hoje o esquizotípico. Eles, todos os 3, são transtornos que comunicam, que guardam uma proximidade muito grande com o espectro da esquizofrenia. São transtornos que, quando você lê a definição, você lembra muito dos casos de esquizofrenia ou daqueles transtornos que estão sob o guarda-chuva da esquizofrenia. Só que aqui nós estamos falando de transtorno de personalidade, então é diferente dos casos de esquizofrenia. Por quê? Porque a personalidade é o jeito de ser do indivíduo, acompanha ele desde as suas primeiras experiências, né? Então, embora transtorno de personalidade nós diagnostiquemos apenas na fase adulta, quando você olha para a história de vida, para o relato dos familiares ou do próprio paciente, você percebe que esses traços estavam presentes desde a primeira infância. Porque Márcio, sim. deixa eu tirar uma dúvida aqui. Uhum. Às vezes você tem um paciente, você pode ter um paciente com, vamos supor, uns 17 anos de idade, só que ele já tem todos os traços de um transtorno de personalidade. Uhum. Mesmo assim, eu ainda falo para ele que ele tem características e não um transtorno, é isso? Eu já vi, acho que foi até a Rosana que trouxe um caso de um psiquiatra diagnosticar antes dos 18. Aí a gente até teve uma discussão assim se terapeuticamente esse diagnóstico ele é necessário nesse momento, ele vai te ajudar no tratamento ou é só uma questão acadêmica? Se for só uma questão acadêmica, é melhor você guardar para você lá na sua evolução do paciente com as suas hipóteses terapêuticas. Se você perceber que aquilo é importante realmente para o tratamento, que aquilo vai facilitar o encaminhamento para um acompanhamento psiquiátrico, para o paciente entender qual que é aquele lugar que ele está se posicionando, é a reflexão que eu imagino que você vai precisar fazer. A gente não diagnostica porque o transtorno de personalidade, na própria psicologia, imagine fora dela, na própria psicologia é entendido como incurável, intratável, pacientes problemáticos. Muitas abordagens não acreditam que é possível você atingir um estado de remissão de um transtorno de personalidade, porque nós estamos falando da forma que a pessoa é, da forma que a pessoa existe no mundo. E isso acompanha desde as primeiras experiências. Então, ela se formou daquela forma. Mudar a personalidade é algo assim realmente a ser pensado se é possível e o tipo de ganho que o tratamento oferece, né? Conviver com sintomas, aceitar aquelas peculiaridades, encontrar formas mais funcionais de se colocar no mundo, mesmo com esses enquadres, são os ganhos do tratamento. Controle da impulsividade, controle da labilidade afetiva, mas isso não retira a pessoa daquele local. Então, por isso que diagnosticar sempre é melhor refletir se aquilo realmente está contribuindo para o lugar terapêutico, ou se é só uma questão acadêmica. Muitas vezes é só uma questão acadêmica. Até quando o paciente tem mais de 18 anos, muitas vezes não é necessário falar para ele assim, olha, você tem um transtorno de personalidade esquizoide. Porque aquilo ali está orientando o seu tratamento. É a sua abordagem que vai lidar com aquela demanda.
Então, você vai ter que pensar, poxa, é um caso de transtorno de personalidade esquizoide, então a pessoa pode ter uma agressividade, ela pode ter uma dificuldade de contato social porque ela não enxerga o mínimo de prazer com isso, ela não tem facilidade com intimidade sexual, são pilares que eu vou ter que enxergar isso na minha abordagem com o fenômeno, né, com o sintoma. Então, para mim é importante saber isso. Mas e para o paciente? É importante que ele saiba esse nome, transtorno de personalidade esquizoide? Ou isso só vai fazer ele ir lá no Google e ele se condenar e se encaixar cada vez mais naquele sintoma? Porque a gente sabe que o paciente também, né, ele falseia o sintoma, porque ele começa a se comportar de acordo com a categoria. E Mas aí? então, eu te pergunto isso, eu entendo o que você está falando e concordo demais, mas eu te pergunto isso quando o paciente, que às vezes não é um adulto ainda, como eu te trouxe, Uhum, ele já vem do psiquiatra diagnosticado com transtorno de personalidade, entendeu? uhum. Então, aí para você ver, como está 17, 18 anos, está muito próximo, o psiquiatra tem a sua forma de atuação e algumas questões não são levadas em consideração pelo psiquiatra, mas são levadas em consideração pelo psicólogo. Se ele já vem com aquele rótulo, eu acho que assim o caso não é desconfirmar, né? Que a gente nem entra assim não no trabalho de um outro profissional, não é desconfirmar, mas acompanhar, ouvir, ver se esse diagnóstico está realmente batendo, confirmar esse diagnóstico em algum momento, se olha, realmente, por tudo isso que nós vimos, né? Seja pela escuta terapêutica, pelo acompanhamento clínico, seja por algum teste de personalidade, você realmente se encaixa nesse padrão, só que é um transtorno de personalidade. Nesse caso, o que a psiquiatria pode fazer? Não há medicação para transtorno de personalidade. Posso tratar comorbidades. A pessoa tem um quadro de ansiedade muito grande, tem insônia, tá em um quadro depressivo, eu tenho medicações para essas comorbidades, mas para o transtorno de personalidade não tem. Então, aqui ela vai orientar o seu manejo. Entenda quais são os riscos, como que esse fenômeno se apresenta, como que ele tem se apresentado ao longo da vida e como que ele se repete, né? Trabalhar esse processo de repetição dessa patologia que é o foco, né? O principal desafio, assim, é tentar em algum momento quebrar esses elos de repetição, porque a repetição de uma forma de estar em contato com o outro, de uma forma de estar em contato com o mundo, de uma forma de entrar em contato com seus desejos, com seus prazeres, com suas necessidades, com sua visão de mundo com a forma geral. E é uma forma disfuncional que tem se repetido ao longo da vida da pessoa. E aí? Fez sentido? Entendi, Márcia, entendi sim. Fez sentido sim. Muito obrigada. Uhum. Bom, eu acho que essas perguntas, assim, gente, não se iniba, não guardo para vocês, elas enriquecem, né? A gente acaba explorando coisas que é o que a gente vai ver realmente na clínica. Bom, hoje é o esquizotipo, e eu até trouxe essa imagem, que ela é uma imagem que nos remete a um tipo de reflexão, que é uma reflexão um pouco surreal, né? Que ela questiona qual que é o limite da realidade. E qual que é o limite entre a fantasia e o que nós chamamos de real? Qual que é o limite entre o místico e o concreto, entre o espiritual e o concreto, entre as percepções extrasensoriais e o concreto, entre as influências transpessoais e o concreto? São questionamentos que esse tipo de imagem nos leva a fazer. Nós temos na psicologia algumas linhas, algumas abordagens que lidam com essas experiências transpessoais, né, que é a psicologia transpessoal. Aqui, nós começamos a entrar em um transtorno de personalidade que caminha nesse espaço do surreal.
nesse espaço que coloca a nossa noção de realidade, de fenômeno, em xeque, porque ela começa a validar algumas ocorrências no mundo que, de forma geral, as pessoas não validam, né? E a gente vai ver no decorrer desse capítulo que experiências que são essas. Bom, então aqui está o chapeleiro, né? O chapeleiro é essa figura excêntrica, com um visual chamativo, com aquela personalidade extrovertida, fora da curva normal, né? Fora daquela expectativa social, vive em um mundo com significado próprio, constrói a sua realidade dentro desse significado e não se inibe, não se importa em exteriorizar o seu mundo interno, na sua vestimenta, na sua forma de se comportar, né? E a gente tem essa vestimenta excêntrica. Essas são as características do esquizotípico, né? É um padrão difuso, déficit social e interpessoal marcado por desconforto agudo e capacidade reduzida de relacionamentos íntimos. Por quê? Porque a nossa convivência social, ela é uma convivência dentro da expectativa normal, dentro da curva de normalidade. Nós esperamos que as pessoas se comportem de determinada maneira. Pessoas que fogem muito da curva normal, que o seu discurso é muito diferente do nosso cotidiano, que a sua forma de ser, que as suas vestimentas, que as suas crenças são muito diferentes, elas tendem a ser isoladas, elas tendem a ser rechaçadas pelo próprio social e o convívio, o contato social fica comprometido, ela não se sente aceita, compreendida. Qual que é a tendência? Contato social baixo, relacionamento íntimo baixo, porque o relacionamento vai tender a se desenvolver com pessoas que compartilham um pouco do seu mundo. Então, elas têm distorções cognitivas ou perceptivas, comportamentos excêntricos que surgem no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes sintomas. Então, a gente vai falar nesse transtorno de alteração da percepção. Não chega a ser, como no caso da esquizofrenia, de uma alucinação, né? A alucinação, ela é aquele objeto presente na percepção na ausência do estímulo externo. Então, o sujeito, ele forma na percepção um objeto, por exemplo, uma pessoa, e ele percebe de forma perceptual com todas as suas características, mas na ausência dessa pessoa. Esse é um fenômeno de alucinação. Houve uma voz na ausência de alguém falando. Aqui a gente tem algo próximo, mas um pouco mais sutil, um pouco mais brando. A gente vai ter alterações da parte cognitiva, perceptiva, e aí isso vai refletir no comportamento, né? Esse comportamento, ele vai justamente exteriorizar esse mundo interno. O que que essas distorções, agora a gente já fala também. Bom, então a gente tem que ter aqui 5 dos critérios que seguem. Bom, ideia de referência. Ideia de referência, excluindo o delírio de referência. Ideia de referência, lá no transtorno, lá na esquizofrenia, transtorno delirante, tem a questão da ideia de referência, né? E aí é um delírio. Aqui não chega a ser aquele delírio, mas a pessoa possui esse tipo de crença, que eu estou pensando em uma viagem, passa um carro em alta velocidade na rua. Aquilo ali é uma premonição que está fazendo referência a mim. Se eu ouço um burburinho, aquelas pessoas estão falando de mim. Se eu penso em alguma coisa que eu quero fazer, cai um prato, aquilo ali é uma premonição. O mundo se refere a mim. As pessoas estão no seu discurso, nas suas confabulações voltadas para a minha pessoa, e os acontecimentos materiais, físicos, os fenômenos, de certa forma,
guardam relação com a minha pessoa. Isso é uma ideia de referência. Isso acontece muito quando posturas supersticiosas. Eu não passo debaixo da escada porque tarará, tarará. Gato preto porque tarará, tarará. Então, as conexões do mundo sempre estão guardando algum tipo de relação com a minha pessoa. Pensamento mágico. Crenças estranhas ou pensamentos mágicos que influenciam o comportamento e são inconsistentes com as normas subculturais, por exemplo, superstições, crenças em clarividências, telepatia, sexto sentido, em crianças e adolescentes, fantasias ou preocupações bizarras. O pensamento mágico é quando a pessoa, essa foto talvez ilustre um pouco essa crença mística. A nossa cultura ocidental tem dificuldade em validar essas crenças, né? Essa percepção de sexto sentido, clarividência, contato com guias espirituais, contato com espíritos, visões, premonições, intuição. Nossa cultura ocidental tem dificuldade de validar, não é algo tão presente na nossa cultura. Há grupos religiosos que validam e fazem parte da sua seita, da sua religião. Aqui a gente está falando de uma pessoa que carrega esse tipo de pensamento. O discurso dela é um discurso mágico, né? Que ela acredita em doentes, ela acredita que ela tem a capacidade de ler as mãos, a intuição dela, que ela consegue adivinhar, por exemplo, que alguém vai me ligar, ou que alguém está falando de mim. Então, esses dois pontos, eles caminham juntos, né? A ideia de referência e pensamento mágico. Pensamento mágico, em algumas religiões, ela faz parte. E aí aqui a gente não entra, no caso da psicologia, não entra no mérito religioso. Mas se o paciente chega na clínica com essa queixa, a gente precisa conseguir compreender ele não como uma capacidade de leitura das mãos. A gente vai entender como pensamento mágico. A gente não vai entender como uma clarividência. A gente vai entender como um pensamento mágico, um critério. Né? O pensamento supersticioso, como uma ideia de referência. Experiências incomuns. Experiências perceptivas incomuns incluem ilusões corporais. Lembra da alteração de percepção que eu falei, né? Que não chega a ser uma alucinação, mas a pessoa tem plena convicção, eu acho que essa foto ilustra um pouco, tem plena convicção de que ela consegue sentir experiências extracorporais, extraperceptuais, que ela consegue sentir a presença de espíritos, que ela consegue sentir toques no corpo, toques em partes específicas do corpo, que ela consegue sentir alguém se deitando com ela à noite. Essas experiências incomuns que a gente vê muito no relato de casos de esquizofrenia. O discurso alterado, né? Então, o pensamento e discurso estranho, vago, circunstancial, metafórico, excessivamente elaborado e estereotipado. Essa alteração, ela é uma alteração que se reflete, obviamente, no discurso, porque o discurso da pessoa é aquele discurso que não tateia tão bem a realidade. É um discurso que está muito ligado a esse mundo esse mundo privado, esse mundo fantasioso, esse mundo com experiências incomuns, com percepções, com sons, com cheiros. Comentou aqui no chat, não sei se foi a Bia, os jovens místicos. Esse transtorno, assim, ele é muito comum na adolescência. A gente vê jovens se envolverem em crenças, né? Crenças de ocultismo, em rituais místicos. Um pouco pode ser essa questão da fase da adolescência, ou um pouco pode ser traços de personalidade, realmente. Se vai se configurar num transtorno, né? Não é porque a pessoa tem interesse em ocultismo, nessas crenças que estão ligadas ao misticismo,
as crenças mais orientais, que é um transtorno de personalidade. É uma forma, né, são traços, uma forma da pessoa se colocar no mundo, que é importante, significa o mundo dela, mas não necessariamente gera um transtorno. No nosso caso, a gente está falando de transtorno. Paranoia, paranoide, lembra do transtorno de personalidade paranoide? Aqui a gente vai ter ideias paranoides, então a desconfiança e a ideação paranoide. As pessoas estão falando de mim, as pessoas estão me perseguindo, elas não gostam de mim, elas fazem tudo para me atacar. Como a pessoa tem aquele visual muito excêntrico, obviamente que ela chama atenção. Ela atrai olhares, atrai comentários e obviamente que esses comentários, algum deles vão ser comentários maldosos. Então, a paranoia, né, essa ideação paranoide, ela acaba sendo uma consequência do próprio transtorno. E os afetos? Afeto inadequado ou constrito. A pessoa, né, o constrito, ele se fecha de forma afetiva porque ela tem pouca abertura social, tem dificuldade para um contato íntimo, justamente por causa da sua excentricidade. Então, a parte afetiva fica muito reduzida, né? Esse compartilhar e receber afeto fica muito reduzido. Desenvolvimento emocional não está adequado para um sujeito adulto. Pode ser, inclusive, um desenvolvimento emocional ainda ligado a uma fase da infância, né? Uma pessoa que ainda não se comporta ali emocionalmente de forma adulta. Tudo tranquilo, né? Beleza. Excêntrico, beleza, né? Excêntrico, comportamento ou aparência excêntrica, né? Salvador Dalí, ah, Chapeleiro, esses personagens emblemáticos que o visual é um visual excêntrico. O contato social, ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro grau. Justamente porque eu estou em um mundo muito singular e é difícil compartilhar esse mundo. Aquele contato virtual, ele é propício, né? Porque no mundo virtual a gente tem as comunidades que compartilham as mesmas crenças. Então, as comunidades compartilham aquela crença, por exemplo, uma crença em gnomos, uma crença em vida extraterrestre, uma crença em, né, assim por diante. Então, a pessoa pode encontrar um grupo em que ela se sente aceita e compreendida dentro daquele nicho. A ansiedade social. Ansiedade social excessiva que não diminui com o convívio e que tende a estar associada mais a temores paranoides do que a julgamentos negativos sobre si mesmo. Não é o caso de se valorizar de forma negativa. É o caso de que, né, a ideia paranoide que as pessoas não são muito amigáveis. As pessoas não gostam de mim, estão falando de mim, estão confabulando contra a minha pessoa. Então, é fácil desenvolver um quadro de ansiedade com o contato social, justamente porque eu tenho essa visão negativa, e não negativa dos outros e do mundo, né? Paranoide, e não porque eu me desvalorizo, não porque eu me julgue incompetente, incapaz de ter esse contato social. Diagnóstico, ali é o critério A, né? A gente tem 9 subcritérios, e eu vou precisar pontuar 5. O critério B é só o diagnóstico diferencial, né? Que eu preciso diferenciar do transtorno bipolar, do transtorno depressivo com características psicóticas, espectro autista por causa do contato social e algumas questões de alteração da personalidade por uso de substância ou outras condições médicas. Bom, vamos lá. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, agora, Márcio, acho que tem alguém aí que não está, Ouvindo, pelo menos né? botou no chat que não está ouvindo o áudio. Você está sem ouvir ainda, Magali? Se sim, tenta sair da sala e retornar,
provavelmente é alguma coisa no seu computador. E de qualquer forma vai ficar gravado também, como a gente está quase encerrando, eu sugiro que você, né, faça isso, se não der certo, aí você assista a gravação depois. Bom, então vamos lá no caso clínico. É do livro Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler, um livro bem tranquilo de se ler, bem didático, né? Então vamos lá, ó. Numa regressão a vidas passadas, a missionária Luz do Sol descobriu que foi uma cigana na Idade Média. Finalmente encontrou a explicação para sua facilidade em ler mãos, enxergar a cor da aura e ter premonições. Há alguns anos, trocou o Ana Cristina de batismo pelo pseudônimo. Acredita que Luz do Sol combina mais com sua missão de vida. Desde a infância, seu jeito pouco convencional chama a atenção, desde a infância. Gostava de ir para a escola vestida de princesa, usava trança só de um lado e, com frequência, calçava um sapato de cada cor. Na adolescência, fez parte de um pequeno grupo que, nos fins de semana, se despencava até lugares remotos em busca de contato com extraterrestres. A missionária conta que 2 colegas foram abduzidos, mas ela não teve a mesma sorte. Tentou uma viagem espiritual, mas foi profunda numa seita, uma viagem espiritual mais profunda numa seita mística. Passou 3 anos de pé no chão, plantando, colhendo e tomando o chá do pensamento mágico. A comunidade faliu e ela sentiu que era a hora de uma nova missão, a cura pelas mãos. Diariamente, percorre o hospital oferecendo ajuda aos pacientes. Cada dia escolhe um traje de cor diferente para facilitar a limpeza dos chakras. O administrador do hospital não gosta daquela figura esquisita circulando pelos corredores, mas a ordem de permitir a entrada de luz do sol veio da diretoria. Os pais da missionária eram muito amigos do dono do hospital e deixaram uma bela herança para ela, que nunca precisou trabalhar. Aos 45 anos, seu sexto sentido lhe diz que muitas pessoas torcem o nariz para sua presença e não têm boas intenções. A enfermeira Sônia é a exceção. Seus vizinhos, por exemplo, não entendem que gatos são seres de luz e que não podem ficar abandonados na rua. Toda vez que encontra um bichinho, ela o leva para casa. Chegou a ter 20 gatos, mas recebeu uma intimação do condomínio e ficou com 5. Os animais são a única companhia de luz do sol. Seus 3 irmãos pouco aparecem e já sugeriram que ela procurasse ajuda. Ela reagiu muito mal à ideia. Depois disso, se isolou de vez. Diz que não há mal algum em viver no seu mundinho e que os outros não têm conexão espiritual para entendê-la. E aí, pessoal? Ficou claro, assim, a manifestação do transtorno de personalidade? Bom, aqui a gente tem os principais pontos listados, né? Essa questão do misticismo, questão da ideação paranoide, a questão do isolamento, a questão dos trajes excêntricos, a questão do comportamento pouco sociável, com esse tanto de gato acumulado, a questão de desconfiar ali dos colegas de trabalho,
a questão da crença, né, no seu mundo, que na verdade não é um mundo privado, na verdade são as outras pessoas que não têm a conexão espiritual que ela tem, por isso que as outras pessoas não conseguem compreender. Então, Márcio, como não confundir essas características com a esquizofrenia? Porque daí tem algumas características bem parecidas, né? Uhum. A esquizofrenia, ela tem um surto. Eu posso ter um transtorno de personalidade pré-mórbido. Você viu aqui que o relato é desde a infância? Então, essa pessoa, desde a infância, ela tem essa forma de ser no mundo, ela se posiciona dessa forma. Então, eu tenho características de personalidade muito claras e ela tem repetido isso ao longo da vida. Aí chega um belo dia e, no exemplo dos gatos, ela recebe uma intimação judicial, ela é obrigada a desfazer de todos os gatos, que são a única companhia que ela tem. Isso funciona para ela, a exemplo, como um precipitante. Ela entra em surto psicótico. A partir daquele momento, daquele marco temporal X, né, na esquizofrenia, você consegue voltar na história do paciente e ver alguma coisa que precipitou o surto, e aí, a partir daquele surto, eu tenho o quadro de esquizofrenia, quando ele se configura com todos os critérios, ou um outro transtorno do espectro. Aí eu vou ter um quadro de esquizofrenia com um surto psicótico,